Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Estamos fazendo a estreia hoje do programa Cristianismo Revisitado, com uma dupla, a gente fazendo dupla aqui, eu e Márcio Roberto Carvalho, que é historiador, evangélico também. Eu também sou jornalista, sou evangélico. E nós temos, sim, muito interesse em discutir o mundo evangélico de hoje. Até porque, como se diz, existiu nos últimos 2 anos surpresas e atitudes de igrejas evangélicas, pastores, ministros, muito surpreendentes politicamente, né? E por isso eu quero ler um texto que eu vou compartilhar aqui, que vai fazer com que a gente possa dar o gancho e o ponto de partida do nosso debate. Certo, Márcio? Bom, aqui está. Cristãos fascistas. Como entender? Um dos aspectos mais intrigantes e esdrúxulos do momento da sociedade brasileira é a adesão de setores religiosos que se proclamam cristãos à candidatura de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Ainda recentemente, cerca de 100 pastores se reuniram em Brasília e se definiram pelo apoio à candidatura do capitão, havendo outros candidatos conservadores na disputa. Lembrando que esse é um texto de 19 de setembro de 2018. Olha só como é atual. Havendo outros candidatos conservadores na disputa, inclusive que se dizem cristãos evangélicos, como Marina Silva, esses pastores resolveram orientar seus fiéis a votarem na candidatura mais extremista, e que parece bastante distante dos valores pregados por Cristo. Enquanto Cristo pregou o amor ao próximo, amar o outro como a si mesmo, o capitão e seus seguidores, tudo o que fazem é pregar o ódio, a intolerância, o desrespeito ao outro que pensa ou vive de modo diferente daquele que julgam ser o correto, enquanto Cristo abominou tanto a violência a ponto de aconselhar que alguém, uma vez agredido na face, deveria oferecer a outra ao seu algoz. O candidato que se diz cristão, ou o presidente, né, atualizando o texto, que se diz cristão, incentiva a violência, a agressão, sugere que se deve matar seus adversários, tendo espalhado tanta raiva que a guerra acabou se voltando contra si. Afinal, Cristo também disse que colhemos aqui na terra o que plantamos. Então, é uma coisa muito marcante essa agressividade, né, de Bolsonaro, que desceu as águas do batismo, por submersão, e ele incentiva realmente a violência, não só na campanha, mas como incentiva agora. Afinal, a médica que se recusou a ser ministra dele sofreu ameaças, teve o hotel que ela estava invadido. Então, assim, são coisas bem, né? Enquanto o Cristo defendeu do apedrejamento a prostituta, desafiando que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, os cristãos bolsonaristas adoram atirar pedra sobre aqueles que vivem estilos de vida e têm comportamento com os quais não concordam. O capitão é uma figura misógina e machista que trata as mulheres com desprezo, naturalizando a pretensa inferioridade delas. Diversas vezes fez apologia do estupro, considerou uma derrapada ou uma fraqueza ter posto no mundo uma filha, enquanto Cristo, ainda na cruz, perdoou o ladrão que estava ao seu lado. O candidato da direita defende simplesmente a eliminação física, o assassinato de bandidos e malfeitores, o uso da violência, das armas e da matança para se resolver problemas sociais complexos. Haja visto os decretos a favor de armas em época de pandemia, em que as vacinas, que deviam ser a maior preocupação dele.
Enquanto Cristo pregou perdão e solidariedade, o capitão prega a vingança e a intolerância. Enquanto Cristo expulsou os vendilhões do templo, Bolsonaro, embora em adesivos seja considerado o último patriota, é o candidato do mercado, porque tem um assessor para a economia, Paulo Guedes, que se rege pela cartilha neoliberal ou ultra-neoliberal, e está disposto a vender o país, e já está vendendo para os interesses internacionais. Enquanto Cristo foi socorrido e teve sua sede aplacada por uma samaritana, uma mulher palestina que já naquele tempo era considerada pertencente a uma raça inferior aos judeus, o candidato de parcela dos militantes cristãos é explicitamente racista. Embora os ministros, ou na verdade hoje presidente, embora os ministros do Supremo Tribunal Federal, possivelmente seus eleitores não conseguiram ver racismo no capitão ou no presidente, quando eles dizem alto e bom som aos eleitores que os moradores de Quilombo nem para procriar prestavam, define os índios como vagabundos, como um entrave para o desenvolvimento do país, faz piadas de péssimo gosto com os grupos étnicos minoritários, enquanto Cristo beijou leprosos e acolheu pessoas com toda a sorte de enfermidades, que atendeu todos aqueles considerados párias da sociedade, o capitão ou o presidente faz da diferença um estigma, assolando os preconceitos sociais mais básicos contra os mais vulneráveis, assolando o ódio e a intolerância em relação a gays, lésbicas, travestis, transexuais, restituindo a ideia ultrapassada de que sejam doenças. Inúmeras vezes disse preferir que o filho nascesse morto a que fosse homossexual. A sua crueldade contra os mais vulneráveis é profundamente anticristão. O mais chocante, no entanto, é ver pessoas que se dizem cristãs e fiéis de um homem que foi vítima de tortura, que foi viciado pelos seus inimigos, levado à morte infamante numa cruz, se colocar ao lado de um defensor da tortura, ter como candidato a vice-presidente um general que defende publicamente o assassinato de pessoas. Não sabemos qual é a maior barbárie, se é daquele que defende tais ideias, ou se é daquele que segue e vota em uma pessoa como essa. Se é inegável que o pensamento cristão foi fundamental para o desenvolvimento do que chamamos de civilização ocidental, isso se deve pelo caráter humanista e generoso de muitas de suas formulações, independente do que os homens tenham feito ou façam com elas. Como seguidores de Cristo, um homem que foi flagelado a chicote, que teve sua fronte varada por espinhos de uma pretensa coroa, que teve que arrastar a pesada cruz de madeira onde iria ser morto por um longo trajeto em subida, que caiu algumas vezes, ferindo os joelhos, que teve pregos cravados nas mãos e nos pés, que padeceu fome e sede e que, ao pedir água, recebeu uma esponja embebida em vinagre, que teve seu flanco perpassado por uma lança e, mesmo assim, perdoa a todos, se colocam ao lado de um político que, publicamente, num dos momentos mais tristes para a democracia brasileira, ofereceu seu voto ao torturador do presidente da República, ao torturador da presidência da República, num objeto em que se reuniu machismo, misoginia e cruel sádica. Isso foi quando ele ofereceu voto ao Ustra no impeachment da Dilma. Então, voltando à tela, eu acho que a discussão está em torno, a pauta está em torno desse tema, porque o fascismo teve tanto sucesso no meio dos cristãos, que tem mensagens claras de solidariedade e de amor. Me diga você, meu querido Márcio Roberto Carvalho. Quando a gente fala, quando nós nos referimos ao cristianismo, companheiro Eliseu, tem estudiosos que preferem usar a expressão cristianismos, e não cristianismo no singular, né? Porque quando eu falo cristianismo, eu falo das várias expressões, né, das várias formas como se manifesta a religiosidade sob uma perspectiva cristã, né, que não aquela
do chamado cristianismo oficial. Por exemplo, temos o cristianismo católico, temos o cristianismo protestante, e se nós formos olhar essas várias vertentes do cristianismo, nós vamos ver que determinados grupos eles vão desenvolver uma ética que muitas vezes vai ser muito contrastante de outros grupos. Nós temos grupos comprometidos com setores políticos e hegemônicos da sociedade, dentro da igreja, né? Nós temos esses grupos que vão produzir teologia, que vão interpretar a Bíblia à luz de perspectivas, né, de necessidades econômicas específicas para a manutenção de poder de um determinado grupo. Isso, companheiro Eliseu, explica o porquê que muitos teólogos, né, produziram toda uma literatura a partir da década de 20, aqui no Brasil, principalmente, ressarchando a experiência comunista na Rússia. A Assembleia de Deus, por exemplo, na década de 20, nas primeiras revistas de escola dominical sendo produzida aqui, eles trabalharam muito efusivamente a questão do terror ao comunismo. Mas, na verdade, isso não é pura e simplesmente... O fascismo ele cria fantasmas. Ele cria fantasmas. E, ao criar esses fantasmas, ele trabalha com o imaginário das pessoas que há um inimigo a ser combatido. Esse inimigo, ele é um perigo para a fé cristã. Por exemplo, não vota no PT, que o PT é comunista, o PT vai perseguir as igrejas, vão fechar as igrejas, né? Se um partido de esquerda chegar ao poder, vai implantar o comunismo e vai promover uma perseguição ao cristianismo. Então, o fascismo ele trabalha criando fantasma. E, infelizmente, há esses intelectuais de dentro das igrejas, né, comprometidos com a classe dominante, que vão elaborar em seus escritos uma defesa, né, dentro de uma ótica, de uma perspectiva que eles entendem por ser bíblica, para defender um sistema de governo, um modo de produção, né? Eu tenho um livro aqui, do Antônio Neves de Mesquita, Comentário ao Livro do Êxodo. Tem uma parte que o autor está dizendo o seguinte: nós somos contra o comunismo porque o comunismo quer tirar de quem trabalha para dar para quem não trabalha. Nós somos a favor do trabalho, somos a favor do esforço. Então, quer dizer, veja, que ele, ao elaborar a teologia dele, o Antônio Neves de Mesquita, ao elaborar a teologia dele, ele caminha para o sentido de fazer uma defesa não somente teológica, mas ideológica. Entendeu? Então, essa coisa, por que cristãos, determinado grupo de cristãos, apoiam o fascismo? Por quê? Porque eles conseguem encontrar no racismo uma espécie, vamos dizer assim, de defensor da fé cristã. O que, na verdade, companheiro Eliseu, a gente sabe muito bem que isso é uma incoerência. Né? Tem alguma consideração a fazer aí? Outra coisa também, por isso também, de certa forma, que a gente vê algumas igrejas, né, algumas denominações defendendo o machismo, o racismo. Muitos não defendem assim claramente, mas veladamente. Como que eles vão fazer isso? Eu tenho um livro aqui, que é um livro que é de estudo quando eu fiz seminário na Assembleia de Deus. O nome desse livro é
Deixa eu ver aqui o nome dele aqui. É um livro do ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu tenho um livro chamado Ética Cristã. Nesse livro Ética Cristã, e tem um outro livro também, que é o livro Lição sobre a Família, o autor, ele coloca o seguinte, ele fala, interpretando o que Paulo fala sobre o jugo desigual, o autor ele diz que o jugo desigual ele pode ser racial, econômico. Se você sendo branco, se você casar com uma mulher negra, isso é um jugo racial, um jugo desigual. Você tendo um certo nível de escolaridade, tendo curso superior. Se você casar com uma pessoa que não tem curso superior, isso também é de jugo desigual. Então, veja, esse é texto é um texto de um livro que eu tenho aqui, que eu estava comentando aqui com espectadores aqui, do ETAD, que é esse livro aqui. Ó. Como eu estou pertinho, eu vou levantar e vou pegar para vocês verem, né? Esse aqui, ó. Esse aqui. Tem uma lição aqui que ele fala sobre isso, o cristão e a família. E ele está falando, né? Interpretando aquela fala do apóstolo Paulo sobre o jugo desigual. Ele está colocando aqui o jugo desigual, questão econômica e questão racial também. Jugo desigual jugo desigual é tudo aquilo que pesa, né? Que não pesa igual. Né? Que não pesa igual. Só que quando Paulo só que quando Paulo está falando isso, Paulo está falando de uma outra coisa. Questão de fé. Paulo está ali falando de questão de fé. Né? Paulo não está falando questão de raça, não está falando questão econômica. Paulo não está falando nada disso. Mas o autor desse livro aqui, né, do ETAD, eu já li ele, já até marquei essa partezinha, né? Já até marquei essa partezinha aqui. Interessante isso, né? Ele fala sobre isso. Porque o que acontece? O racismo nas igrejas ele é velado, né? Ele não é assumido. E você tem hoje entre muitos negros evangélicos, mas você pode ver que a maior parte dos comandantes reais da igreja não são os negros, são os pardos, ou o branco ou o pardo. Né? Então, por exemplo, a Assembleia de Deus é um pardo, não é negro. Ou é negro, a Assembleia de Deus. É negro aquele pastor, né? O presidente da Assembleia de Deus, não é isso? Pastor José Carlos de Lima. É negro. É negro. Então, me perdoe o erro aí que eu estava fazendo confusão aqui. Mas o que é interessante é que esses pastores, eles não discutem, sendo negros, eles não discutem essa questão nas igrejas ou para o povo. E por que isso eu falo? Porque é necessária essa discussão do líder com o seu ministério, com o povo, com seus membros e tudo mais, porque você precisa conscientizar o povo a como ele se comportar quando sofreu racismo fora da igreja. É fundamental, porque ele não vive só dentro da igreja, em que as pessoas fingem que não tem racismo. Certeza. Ele vive fora da igreja, ele trabalha, ele tem relação com colegas, tem relação com amigos, tem relação com pessoas que não tem muita intimidade. Ele vai a lugares em que as pessoas olham para ele de um jeito diferente. Quando entra no shopping center é meio complicado. E a polícia tem um tratamento diferenciado na rua. Então, todas essas questões deveriam ser discutidas no sentido de proteger a igreja. Isso. Para que ela pudesse, Por isso que tem muita morte, muito assassinato de negros.
Que certeza. a maioria, você vai ver, os pais são da igreja. Certeza. Outra coisa, Eliseu, algumas igrejas, né, cristãs, aí eu já estou partindo para a questão das protestantes, né? Elas se dizem apolíticas. Apolíticas. Eu fico pensando sobre a coerência de tal afirmação, sabe, Eliseu? Porque, de acordo com aquele texto... Eu né, faço parte de uma igreja que se diz apolítica. E realmente é. Realmente não, é. a congregação cristã no Brasil, ela é interessante, porque ela tem uma... Eu não sei onde é que eu li isso, que ela tem um certo aspecto anarquista. Anarquista. O modelo, né, de governo deles lá é como se fosse semelhante ao que se pensa no anarquismo. Agora, a validade dessa comparação, eu não sei, que eu não pude analisar a fundo isso. Mas essas igrejas que se dizem apolíticas, tirando o caso da congregação cristã no Brasil, que eu acho que é uma das poucas que realmente levam esse apolitismo na prática, Sério. né? Tirando o caso da congregação no cristã no Brasil, muitas outras igrejas aí, como a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, né? Elas não são apolíticas. Por mais que muitas delas, por mais que tenha se emitido uma nota, né, da convenção das igrejas batistas, dizendo que eles são apolíticos, e por isso eles não iam falar nada acerca do impeachment de Bolsonaro, a gente sabe muito bem que isso, Eliseu, é uma mentira, é uma falácia. Aí eu coloquei aquele texto lá, né, no nosso blogzinho lá, né, falando sobre o partido de Deus. Se Deus tem partido, por que nós não teremos? Não é, Eliseu? Porque porque Deus assumiu um lado que declara. Justo, o lado da luz. Que é que... E o outro, ele considera o lado das trevas. Isso. Então, isso é partidário. Isso é uma polarização. Isso. Agora, eu até me esqueci onde é que está escrito aqui, né? Que Deus escolheu os pobres. Os pobres. Está lá no nosso blogzinho lá, né? Você colocou Está lá. escrito, inclusive, nesse texto. Que Deus escolheu foi o livro de Tiago deixa bem claro isso. Que Deus escolheu foi quem? Foi os pobres. Foi os pobres desse mundo. Deus escolheu. Agora veja só. O texto diz muito bem que Deus escolheu um lado. Eu vou ficar do lado de quem? Do oprimido. Mas por quê que Deus vai ficar do lado do oprimido? Porque tem uma situação de injustiça ali. De opressão. E toda vez quando tem uma... porque a opressão ela é uma injustiça. Como o caso, por exemplo, de Abel, o texto, né? Independente das várias vertentes que se tem. As pessoas acreditando ou não que aquilo dali aconteceu de verdade ou não, tem uma lição ali muito interessante. Abel, ele foi morto pelo próprio irmão. E o que Deus fez? Ele foi morto pelo próprio irmão e falou, olha, ô Caim, o sangue do teu irmão, ele clama a mim desde a terra. Por que você fez isso com teu irmão, Caim? Né? Houve uma situação de opressão ali. E Deus agiu com justiça. Mas veja, que essa justiça de Deus ali também, ela abre uma outra discussão ali que a gente pode trazer, porque a Bíblia ela tem essa particularidade. A gente lê esse livro, mas a gente é como se a gente estivesse falando de algo que a gente está vendo hoje. Porque eu sou bíblico, porque ele é o nosso livro de regras de fé e conduta. Isso. Porque, veja só, porque se Deus fosse dessa teoria do bandido bom, bandido morto, ele teria destruído a vida de Caim, mas marcou Caim. Não é a questão de tornar a pele de Caim negra, mas ele botou uma marca em Caim para quem visse ele não tocasse nele. Aquela marca ali é uma marca que protegia a vida daquele sanguinário.
para que ninguém tocasse nele e matasse ele. Olha que coisa interessante. Né? Então, Agora, pode falar. quem seriam essas outras pessoas que conviviam na Terra junto com Caim e Abel, além de Adão e Eva e seus irmãos? Aí isso daí já gera um outro debate para um outro momento. Mas veja, o companheiro Eliseu, né? O porquê que muitos cristãos eles defendem o fascismo é pura e simplesmente o seguinte: eles interpretam o livro que eles têm como sagrado de uma maneira extremamente equivocada. Porque como o texto aí que você leu aí, como é que pode uma pessoa defender tortura, sendo que é seguidor de um homem que foi torturado? Eu tenho algumas considerações a fazer sobre tudo isso, e concordando com você, em gênero e grau, e levantando algumas questões, que não tem como, eu sempre levanto algumas questões. Tem que levantar mesmo. A primeira é a seguinte: eu sou contra o apologetismo bíblico. Existe um movimento dentro das igrejas evangélicas e algumas tradicionais, que é o movimento apologético bíblico. Correto? Uhum. Eu sou contra por quê? Porque eles colocam a Bíblia como única palavra de Deus. Eu não acredito nisso. Eu não creio nisso. Eu creio que a Bíblia contém a palavra de Deus e contém registros históricos. E a gente tem que separar uma coisa da outra. Tem que ter o espírito de discernimento. Por isso que tem disso. Eu pedi ajuda ao Espírito para ler a Bíblia e entendê-la. Então, essa é a minha visão. E sendo que eu não defendo o apologetismo, as pessoas que estudam muito a Bíblia, porque eu não sou contra estudar a Bíblia, muito pelo contrário, examinar as Escrituras é um conselho que está em... Paulo já aconselha a todo mundo examinar as Escrituras, nós devemos examiná-las. Mas as formas teológicas que se criou, os formatos, modelos e tudo mais, que me parece mais uma burocratização do que é sagrado. Né? A teologia que você vê hoje, não só essa da prosperidade, mas outras que são muito mais, como a da Igreja Presbiteriana, que é uma teologia aprofundadíssima, em termos técnicos, né? Intelectuais, são intelectuais, teólogos de intelectuais. Né? Quem forma a maioria dos pastores e seus pensadores é o Mackenzie, a Universidade de Mackenzie. Está entendendo? Então, eu concordo porque muitos pastores querem justificar o que o Tiago falou de uma outra maneira, mas eu sou meio literal com isso. Tiago disse: a letra mata e o espírito vivifica. Eu concordo com isso. Foi Tiago, está em Tiago. Não, foi Paulo que falou. Não, foi Tiago. Eu esqueci o capítulo. A letra mata e o espírito vivifica. Está em Tiago, pode procurar, que você vai achar em Tiago. Talvez Paulo tenha repetido, não sei. Não me lembro. Mas eu sei que isso é uma frase que o Tiago escreveu nas cartas dele. Eu não sei. Cadê minha Bíblia? Espera aí. Achou? Vou pegar minha Bíblia aqui. Porque agora eu não vou achar, não, mas
Eu tenho. Eu tô com a Bíblia sem aqueles negocinhos que você fica vendo. Aí você tem que adivinhar. Ah, achei Tiago aqui. Só um minutinho. Mas que eu saiba é Paulo que fala isso. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica, né? Mas tudo bem, tudo bem. Não, isso aqui é fácil resolver. Tá bom? É só botar aí no Google aí, dá para achar. Tá fácil. E vamos deixar claro para não ficar confuso a mente de ninguém. Tudo bem. Está em Coríntios 3, Paulo escreveu sobre isso. Mas eu tenho. Por que Tiago? Porque eu fiz relação com Tiago. Normal. Está em 1 Coríntios, está em 2 Coríntios 3. Mas eu fiz uma relação com o Tiago total, porque eu li alguma coisa disso em Tiago. Preciso lembrar o que é. Bom, continuando. Deixa eu só concluir. Não, tudo bem. A letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, o homem deixa a intelectualidade humana superar a manifestação do espírito em si mesmo. É isso que eu tenho visto muito nas igrejas tradicionais. E, em contrapartida, há outro extremo nas pentecostais. Quer dizer, não há um equilíbrio entre espiritualidade e o conhecimento. Está entendendo? Então, quer dizer, eu vejo... Você entra numa igreja presbiteriana, é uma igreja muito fria. As pessoas, quando pegam um pregador bom, que está inspirado pelo Espírito, porque o Espírito inspira quem ele quer, ali ele acaba, apesar do texto planejado, estudo, ele acaba desenvolvendo uma maneira que o Espírito vai conduzindo, certo? Tudo mais. Então, às vezes acontece, mas você não vê a igreja fazer assim, glória a Deus, aleluia, Senhor. Que palavra maravilhosa. Fala conosco. Né? Então, você vê um breve murmúrio. As pessoas sentem a palavra entra nos corações, mas você vê um breve murmúrio. As manifestações são muito comedidas. E as igrejas pentecostais, algumas, nem todas, têm um exagero que, pelo amor de Deus, parece centro espírita. Outro dia eu vi um filme de uma igreja que dizia pentecostal, não sei o nome dela, também não vale a pena ficar falando o nome, em que eles afastaram o banco da igreja e as mulheres manifestando lá os dons de línguas, e as mulheres dançando, girando igual pombagira. Eu falei, a manifestação deles são outros espíritos, não tem os espíritos que vêm do alto de luz aí, de Deus, são outros espíritos que estão aí. Quer dizer, o fato de você ter a Bíblia, ter sido batizado ou ter sido preparado biblicamente, não lhe dá a imunidade necessária contra a manifestação espiritual contrária. Então, eu vejo assim, falta uma busca hoje pela igreja, e eu falo isso sem definir denominações, dos dons, mas sem extremos e sem também falta, com equilíbrio, para que o conhecimento e a manifestação espiritual sejam amigos, se conectem, estejam juntos. Entendeu? E eu vejo ou uma igreja intelectual demais, em termos teológicos, e a outra emotiva demais, em termos de manifestações, de dons, de profecias, de línguas, e coisas tal. E falam línguas que ninguém entende, porque Paulo já disse que toda manifestação do dom de línguas dentro de igreja haveria um intérprete. Se isso é bíblico, por que não acontece isso nas igrejas? E você vê uma gritaria que ninguém se entende. Está entendendo? Então, eu acho que houve por conta dessas separações, de uma busca de um equilíbrio, e algumas muito sectárias demais, são a única salvação. Tem outras que distorcem a Bíblia
como Santos dos Últimos Dias, Testemunho de Jeová, tem suas próprias Bíblias, né? Não é que distorce, tem suas próprias Bíblias e tudo mais, suas próprias editores, né? Tem igreja que é Testemunho de Jeová, mas Jesus Cristo não é Deus, foi um profeta, né? Então, quer dizer, e assim vamos, como você disse, teve alguém que falou que não é cristianismo, é cristianismos. E mesmo dentro dessa seara evangélica protestante, que não é romana, que não é ortodoxa, entendeu? Nem etíope. Então, isso faz com que a gente fique, quando a gente está numa manifestação dessa no meio, em dúvida. Onde é que está o Espírito? Você procura sentir o Espírito Santo de Deus, às vezes você não sente. Entra aquela fria do coração. Aí quando você vai numa igreja que tem conhecimento demais, você fala, meu Deus, está faltando, Deus, dá uma balançada aqui, né? Dá uma mexida aqui. Então, assim, o que eu vejo hoje, o que favoreceu a entrada do fundamentalismo, porque as igrejas tradicionais não eram tão fundamentalistas assim, elas eram muito mais pragmáticas. Presbiteriana, metodista continua progressista, a anglicana também, mas luterana e as outras mais antigas, e aí vem as pentecostais tradicionais, que é a Assembleia, pode-se falar até da congregação, tem Batista, por aí vai um monte de igrejas tradicionais, que a gente sabe, tudo mais. Se juntaram num movimento único de apoio a um presidente que só abria a boca para dizer tudo que na Bíblia era contra. Então, se juntaram pastores tradicionais que não estavam com pentecostais, de repente estavam juntos. Pastores pentecostais que nunca estiveram com pentecostais, de repente estavam juntos. Aí você começou a ver pastores, ministérios que nunca tiveram afinidade em termos de ministérios, de repente está junto em questões políticas em torno de um cara que prega tudo que foi contra o que Jesus Cristo nos deixou como legado. E eu acho que essa foi a brecha para o fascismo entrar na igreja. Pegou um povo desprevenido. A questão, Eliseu... Continua, que eu vou só ao banheiro e volto. A grande questão é que o fascismo, ele não surge com o Bolsonaro, né? É bom que se saiba disso. Essas igrejas que apoiam o Bolsonaro, e eu gostaria de fazer essa observação, em algum momento apoiaram partidos de esquerda, né? Inclusive, Silas Malafaia tirou foto com Lindbergh, tirou foto com Lula, apoiou, né? A Dilma foi na inauguração do Templo de Salomão. Então, veja bem, esse grupo fundamentalista, ele é aquele... Eles são eles são extremamente oportunistas, né? E, em algum momento, buscando essas oportunidades, né, eles procuram afinar a agenda um dos outros e se unem, independente de um... até mesmo esse termo, os neopentecostais, né? Hoje está cada vez mais difícil, pelo menos entre os pentecostais, de determinar qual que é a igreja neopentecostal e qual que não é. Por exemplo, a Assembleia de Deus, que é a pentecostal, uma das pentecostais clássicas, né? Pentecostal clássica, Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. Tirando a Congregação Cristã no Brasil... O evangelho do quadrangular também era clássico, né? Depois acho que mudou muito. Não, o clássico ele é a Assembleia de Deus, o que eu acho que o Evangelho Quadrangular, eu acho que é da segunda onda. Porque tem aquelas ondas, né? Paul Fresta divide em ondas. Primeira onda,
Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Segunda Onda, né, que são aquela Deus é Amor. Agora, Deus é Amor, eu acho que é neopentecostal, né? Não, Você acha não, que é não. pentecostal? Não. A Deus é Amor é pentecostal. Pentecostal. Porque eles Não, são mas agora é o seguinte, hoje em dia, hoje, está um pouquinho mais difícil. Por exemplo, a Assembleia de Deus, que é a pentecostal clássica, se a gente for olhar em algumas igrejas da Assembleia de Deus, elas são neopentecostais. Olha, Zé, eu vou mais além, sabe? Essa questão, por exemplo, para mim, a questão do neopentecostal, ser neopentecostal, influencia para a entrada de uma questão de um fascismo, pode até influenciar, mas eu ainda acho. Eu falo foi esse movimento que houve entre os pastores. Os pastores tiraram. Eu acho que, pura simplesmente, essa questão, o fundamentalismo, ele não, pelo menos aqui do Brasil, o fascismo ele não surgiu agora. Ele já estava. Não. Ele não surgiu agora. Não é uma coisa nova. Mas ele estava adormecido, né? Sabe por quê, ô Eliseu? Desde a década de 30, a gente já tem evangélico já enfiado na política. A partir da década de 80, com o aumento do conservadorismo da sociedade, né, e o crescimento de setores evangélicos adentrando os espaços políticos, o Antônio Flávio Pierrucci, ele, um estudo que ele fez da sociologia da religião, ele vai olhar para esse movimento, né, ele vai ficar preocupado, porque ali na década de 80 já tinha alguns movimentos, alguns movimentos contra a questão, por exemplo, do aborto, a questão de mais uma questão de violência policial, estava ali envolvido, entendeu? E não tínhamos uma bancada evangélica como temos hoje. Hoje nós temos uma bancada evangélica que é composta basicamente, tem mais, né? Mas os duas maiores denominações dentro dessa bancada evangélica, a Igreja Universal e a Assembleia de Deus. Aqui tem uma agenda bem mais conservadora. No telefone. Bem mais conservadora, gatinha. Que tem uma agenda bem mais conservadora é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus. Por incrível que pareça. Né? Já a Universal não tem tanta coisa. Tanto é que o Malafaia foi conversar com o Bolsonaro para dar. Mas sem pastores. Foram conversar com o Bolsonaro. Quer dizer, são lideranças. Isso aí você tem ele, você tem Renascer, você tem o J.R. Soares, você tem o Edir Macedo, você tem o Cowboy, você tem. Que mais, pastor? Você tem aquele cara da Plenitude. Tá entendendo? Tem Bispo Edovalho, né? Tem um bocado de gente aí. Quer dizer, esse povo levou. Agora, a maior parte deles eles aplicam hoje uma teologia de prosperidade. Você vê o próprio Malafaia. O Malafaia. Ô Eliseu, independente da teologia da prosperidade, a gente tem protestantes seríssimos. Né? O pastor da Igreja Batista, por exemplo, aqui de João Pessoa, apoiou Bolsonaro. Ele é da teologia da prosperidade. Isso que eu estou te falando. Uhum. Juntou uma turma que era tradicional e outra turma neopentecostal, outra turma pentecostal, se juntaram e eles nunca foram unidos na questão teológica, porque não havia isso. Porque a questão e foi bom essa sua provocação, porque aí as pessoas elas vão aprender a descolar um pouco dessa questão. Não, teologia da prosperidade. Só a teologia da prosperidade não explica a questão do fascismo nas igrejas. Só a teologia da prosperidade não explica. O fundamentalismo, o tradicionalismo. Sabe por quê, Eliseu?
Porque já na década de 60, né, quando se instaurou aqui uma ditadura militar no Brasil, algumas igrejas elas já prestavam um ótimo serviço para os militares. Uma né, boa parte delas apoiava a ditadura. Denunciando os subversivos, né? Então, quer dizer, que igrejas eram essas? Por que faziam isso? Né? Então, o amor de Cristo não está aí. Jesus Cristo era considerado um subversivo, né? Então, quer dizer, quando a gente fica, eu acho que algumas pessoas ela insistem muito, né? Ah, não, porque são as neopentecostais, mas e as históricas que estão apoiando? Aí eu volto a falar, interesses de classe dentro da igreja. Interesses de classe, sabe? Por que esse grupo quer apoiar um governo que tem uma agenda extremamente neoliberal? Qual é o objetivo? Primeiro, dinheiro, né? Dinheiro, poder. Não o poder de Deus, mas aquele poder, mas um poder, o chamado poder econômico. Né? A Damares falou assim uma coisa quando ela assumiu o cargo de ministra. Ela falou assim: está na hora dos evangélicos assumirem o poder. Só que isso é antibíblico. Não está escrito na Bíblia que nós cristãos assumiríamos o poder. Pelo contrário, o que está escrito é que nós seríamos perseguidos pelo amor de Cristo, pela palavra de Cristo. O que está escrito é que as igrejas seriam fechadas por conta da gente estar pregando a verdade. Tá entendendo? É isso que está escrito. Esse tempo ainda não chegou. As igrejas estão fechadas, mas por conta de uma pandemia, mas não como está na Bíblia. Está entendendo? Então, esse tempo não chegou ainda. Esse tempo de tribulação. Então, da grande tribulação, né? E tudo mais. Agora, então, quer dizer, eu acho que uma pastora como Damares, que conhece as Escrituras, fez teologia, ela jamais deveria ter dito que estava na hora dos evangélicos tomarem o poder. Porque isso é antibíblico. Ô, Eliseu, qual teologia que ela fez? Porque, eu não sei. Eu, na verdade, não conheço muita história da Damares. Mas eu acho que ela fez teologia, não fez? Não duvido que tenha feito. Mas aqui, ó, o que eu falei para você. Ó. Esse curso aqui, eu tenho o nível médio dele. Eu tenho bacharel em teologia, eu tenho básico em teologia. Mas vai ver o curso que eu fiz. O curso que eu fiz de teologia foi um curso fundamentalista religioso. Um curso que enaltece uma hegemonia religiosa. Uma hegemonia privilegiada dentro da religião. Entendeu, Eliseu? Então, assim, para mim, a pessoa quando chega, eu estudei na Mackenzie, cara, eu só pergunto o seguinte, o que é a Mackenzie? O quê? É uma universidade que está aí fazendo propaganda para o Milton Friedman? Né? Que fica fazendo a propagandinha desde lá do Milton Friedman, do Mises, né? Que tem aquele garoto lá do Dois Dedos de Teologia, o Iago Martins, né? Que é o gogó de ouro do Instituto Mises. Entendeu? Então, para quê? Então, vem cá, quantas bolsas eles dão para as pessoas de baixa renda de dentro das igrejas, Eliseu? Quantas bolsas eles dão? Bolsa de estudo, para a pessoa estudar. Né? Então, quer dizer, é um grupo preocupado, né? Com a manutenção de um grupo econômico. A perpetuação, né? Isso é a perpetuação desse poder. Isso. As igrejas, elas têm, algumas denominações, elas têm os intelectuais orgânicos, né? Os intelectuais orgânicos da hegemonia. É bom que a gente se aperceba disso. Então, essa coisa do cara falar, eu estudei não sei aonde, eu tenho teologia. Cara, para mim, ó, tô nem aí. Mas tem também os orgânicos. Porque a Bíblia ela é muito instrutiva em muitas coisas. E dependendo da tendência, do caráter da pessoa que estiver lendo aquele livro, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Essa é a questão
das Escrituras. Eliseu, eu quero usar aqui uma expressão do James Cone, que ele diz que a revelação de Deus, ela é universal, né? Por mais problemático que pode ser, eu estou só falando o que ele diz. Mas a teologia não é. Teologia não é universal. Porque o que é a teologia? É o que o homem pensa acerca de Deus. Quer estudar Deus, mas estudo de Deus, como é que você estuda um ser que você não tem a menor ideia de como ele seja? Não, porque Deus, né, na perspectiva cristã, ele não pode ser aquilatado. Ele não pode ser medido. Ele não pode ser contido num espaço. Né? E muito menos só ser restrito apenas à Bíblia, só. Entendeu? Então é uma idiotice. Aí eu parto para uma outra questão, que é uma idiotice, até mesmo da perspectiva da fé, eu tentar convencer ou um ateu, né, ou um agnóstico, da existência de Deus. Por quê? Eu estou dentro de um campo, de uma subjetividade, eu vou ficar debatendo com coisa subjetiva? A fé, ela é subjetiva. Eu não posso chegar para as pessoas e convencer as pessoas a terem o mesmo tipo de fé que eu. Normalmente você encontra a pessoa que vai aceitar Jesus Cristo como seu Salvador quando ela está buscando. Normalmente é isso. Porque as pessoas às vezes não sabem onde buscar. Qual que é a função daquele que conhece a palavra de Deus? Porque... mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Agora sim, digamos assim, eu estou falando... Muitas vezes as pessoas não sabem onde buscar. Porque mas você consegue penetrar no coração que busca, não no coração bom a gente deixar aqui bem claro o seguinte, de que respeitamos a fé alheia, entendemos, né, compreendemos e de maneira alguma somos hostis às várias formas de se crer em Deus, né? Porém nós temos a nossa. Não, eu creio assim. E eu acho que ninguém precisa se interferir na minha subjetividade, né? Na minha fé. Agora, às vezes você encontra uma pessoa angustiada, você encontra uma pessoa que está precisando ouvir palavras mais positivas de vida eterna. A Bíblia nos dá essa condição, né? De falar e falar. Aí você conversa com a pessoa, mas eu acho que você não pode chegar e falar, você crê em Jesus? Jesus te ama. Não, não é assim. A pessoa está querendo ser escutada primeiro. Então você tem que escutar essa pessoa. Eu acho que o evangelho parte primeiro de escutar antes de falar. E eu acho que esquecemos um pouco disso. Porque, agora, assim, por que eu estou querendo deixar pontuado aqui, Eliseu, essas coisas? Porque eu estou fazendo essa distinção. Porque eu acho que o problema do Brasil não é religião. Que religião temos muitas. O problema do Brasil aqui é uma coisa séria, que é a chamada desigualdade, que é a chamada luta de classes, é classe social. Mas que se usa a religião para isso. A religião ela é só uma vestimenta. Que ela é usada, ela é uma ferramenta, usada para isso também. É uma ferramenta que pode ser útil, mas veja que até as classes dominadas, as classes subalternas, elas muitas vezes elas se insurgem contra essa dominação, mesmo aí usando o instrumento que elas têm, que é a fé. Aí temos o caso aí, Martin Luther King. Mas a fé, quando ela se torna verdadeira, essa fé, ela é um dom de Deus, porque a fé é dom de Deus, ela acaba ensinando o cara que não sabe, como é que a gente dá o nome para ele? Neófito? Neófito. Acaba ensinando o neófito a ter mais consciência de si e do que está em volta dele. Ele vai ter uma escolha na vida. Ele não tem só uma escolha quando ele aceita Jesus. Não. Ele tem pelo menos duas escolhas, no mínimo. Uma é aceitar Jesus, e aí ele vai cumprir todos os rituais e liturgias necessárias a isso, dependendo da igreja que ele estiver fazendo parte, correto?
E a segunda é ele, a partir do momento que vai tendo a consciência de si, do que está em volta, do mundo do outro plano, da espiritualidade, ele vai ter que fazer uma escolha para ver se vai usar isso para o bem ou vai usar para o mal. Porque essas coisas podem ser usadas para o mal também. Então, a escolha e o arbítrio é sempre nosso. Quando nós somos evangelizados, viramos crentes em Jesus Cristo, e a partir daí nós caminhamos e vamos aprendendo, vamos deixando de ser neófitos, e vamos nos tornando pessoas que realmente têm palavras de Deus, de vida eterna, bíblicas e tudo mais na boca. E aí, você tem que saber como é que você quer usar isso. Se é para o seu benefício próprio, se é pensando no seu irmão, ou se é também para ter um conhecimento espiritual, conhecer a ciência divina que Paulo falava. Está entendendo? E aí é que eu acho que é meio complicado. Quando você evangeliza, eu acho que você tem que escutar primeiro. Você chama a pessoa para conversar, claro, você tem que chamar e tudo mais, mas tem que fazer ela falar com você. Porque se ela não falar primeiro com você, não adianta você evangelizar e falar primeiro. Entra por aqui, sai por ali. Muitas vezes as pessoas ficam caladas, escutam você por educação e vão embora. Outras não querem nem escutar, olha, estou atrasado, eu vou ver. Está entendendo? Então você tem que criar um elo, uma conexão com a pessoa. E isso é uma coisa que o Espírito Santo dá a você. Não é só a Bíblia. Entendi. O outro fala. Fechar a porta aqui rapidinho. Pode falar, Eliseu. A outra é quando você evangeliza, escuta e aprende, escolhe trabalhar para o Senhor Jesus, escolhe viver pela graça, pela fé que uma vez foi dada aos santos, aí você começa também a ter o conhecimento, porque você vai buscar na Bíblia toda a fonte de conhecimento espiritual que você precisa. Mas dentro da igreja tem outras pessoas que escrevem, tem pessoas que pregam, tem pessoas que têm teses, tem tudo mais, e você vai aprendendo. O que não pode é deixar que essas coisas superem as escrituras sagradas, como acontece em algumas igrejas. Né? Como eu falei da presbiteriana, que tem essa questão. A presbiteriana se tornou tão humanista que elas são contra os humanistas. O que eu me lembre, né? Não sei se foi Simonton, né? Que é ligado à história dos presbiterianos. Simonton, não. Wesley, né? Wesley. Não, você falou presbiteriano. Presbiteriano. Wesley era presbiteriano, né? Não, Wesley foi o pai do metodismo. Wesley é o pai da igreja metodista. Me deu um branco aqui. Não, tudo bem, meu amigo. Olha, eu vejo o seguinte. Veja. É Simonton. Simonton, pronto. Abel Grinch Simonton. Esse camarada aí, se eu não me falha a memória, ele era um camarada extremamente progressista, né? Contra a escravidão, Não, era abolicionista e tudo. Abolicionista e tudo. E hoje nós temos um presidente que... A Presbiteriana tem um presidente que é ministro do governo Bolsonaro, é extremamente fundamentalista, acha que criança tem que apanhar. Está entendendo? Quer dizer, são coisas complicadas, porque um cara... que também, inclusive, foi reitor da Universidade Mackenzie. Então, Eliseu, o que você está falando aí só nos prova de que o fundamentalismo em si, e a gente tem que desconstruir essa ideia de que o fundamentalismo, o fascismo, é coisa de gente ignorante.
Vai ler um livro, como se Não é tornou não. um costume. Não é não, porque Vai ler um livro. muita gente que não sabia nem ler direito não aceitava aquele gesto de arminha que fizeram, não. Isso. Então, é Entendeu? bom para as pessoas que vão ouvir, estão nos ouvindo, estão nos vendo, ou vão ver esse vídeo depois, elas desconstruírem essa ideia de que, fulano estava fascista, porque não lê. E os racistas do século XIX, e os racistas de hoje, muitos deles com diplomas universitários, certo? Que não Agora, podem esse é um assunto para o próximo programa. com Agora nós certeza. vamos encerrar, porque já deu aí 1 hora de programa. Tem a vinheta para me fazer ainda, né? Mas acho que valeu, foi um bom debate, uma boa discussão. Faça aí suas considerações finais. Considerações finais? Já suas considerações finais. Então, finalizando aqui, né, um debate, né, muito produtivo e espero, lógico, da minha perspectiva, da minha parte, eu gostaria de oferecer bem mais, né? Mas acredito que seja aqui um início, uma introdução de uma discussão, né? Eu tentei aqui trazer aqui alguns... E vamos convidar pessoas. Isso, para a gente desconstruir, né, a questão desse fascismo que aí está. E eu penso que, à luz que os cristãos progressistas, né, à luz do conhecimento que eles têm, da fé que eles têm, da confiança que eles têm em Deus, né, eles desconstruírem o fundamentalismo por meio da fé. Né? Porque esse fundamentalismo também pode ser desconstruído por meio da fé. Vem cá, você serve a Jesus, mas você diz que apoia a tortura, é a favor do armamento, essas coisas todas. Tudo isso a gente pode fazer, né, por meio da fé. E também há outros caminhos, também há outros meios, né, que eu acho muito importante, outras leituras que podem ser feitas também para nos auxiliar nisso. Claro. Devemos conhecer, inclusive, todas as religiões para saber aquilo que nós não queremos e aquilo que nós queremos. Não podemos falar do que não conhecemos. As pessoas querem atacar o que não conhecem. Esse é um grande problema que nós temos no nosso meio e que tem que acabar, entendeu? Quando você perde preconceito com o outro, você vai conhecer a religião do outro, e você conhece sobre a religião dele. Agora, se você não concorda com questões que estão ali, que são explicitamente contra o que está escrito na Bíblia, é uma questão de escolha sua. Você pode, inclusive, debater com ele, agora tem que respeitá-lo. Se não respeita, não há, para mim, nenhuma manifestação do amor. Né? Então é isso. Muito obrigado pela tua presença, pela nossa estreia aqui do Cristianismo Revisitado. Foi a primeira vez. Vamos mudar o dia, porque na terça-feira você não pode, mas então vamos mudar o dia para outro dia da semana, para a gente continuar fazendo esse programa e trazer convidados muito interessantes para poder, já que estamos online, nós podemos aproveitar muito bem essa ferramenta para trazer pessoas interessantes para falar sobre o que é ser um cristão progressista, que é muito mais difícil do que ser um cristão tradicional, fundamentalista, já que você, quando é progressista, tem que enfrentar não só o sistema em volta fora da sua igreja, mas o sistema também que está dentro da sua igreja, porque as pessoas começam a te discriminar. Então, ser cristão progressista é 2 vezes mais difícil, mas é ao mesmo tempo gratificante, porque nos dá aquela noção, aquela consciência de que estamos indo por um caminho que nós realmente acreditamos e temos fé. Um grande abraço para você, Márcio. Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Um abração. Um abraço para todo mundo e boa noite. Boa noite. Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado.